Bom dia, muito bom dia! Sejam bem-vindos à nossa live de hoje aqui no Instagram e aqui no Insight Timer. Sejam muito bem-vindos! Todas as quartas-feiras a gente se encontra aqui no Instagram e aqui no Insight Timer e hoje a gente vai estar falando sobre foco. Então, se você tiver já alguma pergunta sobre foco, coloque aqui que a gente vai estar falando de como se manter focado, certo? É sempre um prazer muito grande estar aqui, sempre muita gratidão eu sinto, né, de poder compartilhar aí um pouco da minha experiência, da minha trajetória sobre técnicas de controle mental e por isso que eu me tornei treinadora mental. Então vamos lá, como manter o foco? Como se manter, ser uma pessoa focada. A grande questão aqui quando a gente fala em foco é, primeiro, a gente saber o que a gente quer. Muitas vezes a gente até sabe o que tem que fazer, o que está chegando ali, mas a gente acaba apagando o incêndio. Isso é uma das coisas que eu trabalho muito nas mentorias individuais, né? Por quê? A gente fica apagando incêndio ao invés de fazer o que a gente deve fazer, onde a gente deve fazer aquela caminhada, aquela trajetória para chegar lá naquele objetivo. Então, aí a gente se perde no meio do caminho porque a gente não sabe o que quer. Então, a primeira coisa que eu digo para a gente se manter focado é a gente saber exatamente onde a gente quer chegar. Só que aí não adianta eu saber onde eu quero chegar e durante o percurso a gente acaba se perdendo no caminho. Essa é a grande parte das coisas que acabam acontecendo. Coloca aqui para mim se você sabe qual é a maior dificuldade em manter o foco. Se é saber o que você quer ou se é durante a jornada, tá? Vai colocando aqui e aí vai ficando mais fácil também até de eu usar como exemplos. Tá? Bora lá então. Então, se eu não sei exatamente onde eu quero chegar, quais são os resultados que eu quero atingir, o que eu quero, e quando eu tô falando de resultado, eu não tô falando somente de questões materiais ou profissionais, certo? Vamos pegar hoje, né, que é Dia dos Namorados aí no Brasil, as pessoas estão falando muito sobre Dia dos Namorados e tal. Mas no relacionamento amoroso, o que eu quero? Qual é o meu foco? Eu tenho que saber exatamente, eu falo para as minhas mentoradas que a gente tem que saber os nossos critérios de satisfação. O que são os nossos critérios de satisfação? Nós temos uma região cerebral chamada núcleo accumbens. Essa região cerebral, ela vai trazer para nós a satisfação que a gente fala justamente para o meu relacionamento amoroso, por exemplo. Vou continuar aqui. Durante a jornada, os problemas surgem e tiram o meu foco. Vou falar sobre isso, Rosângela. Ótimo, obrigada. Vou pegar esse exemplo aí, tá? Então, por exemplo, se eu estou querendo um relacionamento amoroso, mas eu não sei quais são os meus critérios de satisfação, tá? Que é o que é importante para mim dentro de uma relação, não é que o fulano seja assim, assim, assado, que ele seja... Gente, quando a gente faz isso, a gente tá botando no outro as nossas expectativas. Então, não é critérios de satisfação que vai dar essa satisfação no meu núcleo accumbens, que aí eu não vou precisar estar recompensando-me na comida, na bebida, nas compras e tudo mais, tá? Não vou entrar muito aqui nesse assunto porque não é o foco da live, né? Mas quando eu sei exatamente quais são os meus critérios de satisfação, eu vou perceber se nesse relacionamento eu estou sendo tratada como eu gostaria. Aí eu vou perceber isto e vou saber, ok, o meu relacionamento tá assim, essa pessoa parece que consegue me tratar com os critérios que eu quero, que são importantes para mim dentro de um relacionamento, e aí eu vou iniciar essa relação,
Depois manter é outra história. Daí eu vou responder aqui a Rosângela, tá? Mas eu preciso saber se isso tem a ver com aquilo que é o pretendido para mim dentro de uma relação. Aqui, fazendo um parênteses aí ainda por causa do Dia dos Namorados e tal, qual é a grande questão aqui? Que a maior parte não sabe quais são seus critérios de relacionamento. E aí elas entram numa relação, elas começam a conhecer, sair com uma pessoa, só que elas não sabem o que elas querem. E aí elas estão saindo com aquela pessoa muitas vezes para tapar um buraco, para não ter carência, para se sentir valorizada, mas não porque realmente aquela pessoa pode ter os critérios que vai te trazer esses critérios de satisfação, como eu estava falando. Então, vamos lá. Tá vendo que eu não peguei aqui profissional ou financeiro. Por quê? Porque resultado de uma relação também é uma coisa que eu tenho que manter o meu foco. Outra coisa que ainda falando de relação, e a gente viu aqui no Instagram vários memes, né, falando de que aquele meme ali, né? Tem um cartão pro Dia dos Namorados que você é a única pessoa na minha vida, quero 6, né? Então, quando a gente está disposta a ter uma relação, é aí que tá. Eu falo também muito isso para as minhas assessoradas. Não confundam o universo. Eu tô conhecendo o fulano, mas eu quero também estar solteira. Qual é a ideia que tu passa para o universo? Esse fulano poderia até ser a pessoa legal, que tu vai realmente ter aí algo duradouro e tal. O que acontece? Tu tá dizendo para o universo que eu quero conhecer o fulano, mas eu também quero ficar solteira. Eu não quero abrir mão de algumas coisas. E eu não tô dizendo que no relacionamento necessariamente tu tenha que abrir mão, porque se tu sabe exatamente o que tu quer, obviamente tu vai ceder algumas coisas, mas tu sabe o que é inegociável dentro dos teus critérios. Por quê? Porque eu sei o que eu quero, eu sei como eu quero ser tratada. E aqui é a primeira parte para a gente ter foco. Aí, depois manter, né? A Rosângela colocou aqui que ela consegue e durante a jornada se perde. E aí aqui o que nós temos que trabalhar? Interromper pensamentos, tá? Vamos lá, o nosso diálogo interno tem 60 mil pensamentos por dia, mais, tá? Entre 60 e 70 mil pensamentos por dia. Essas vozes na nossa cabeça, que a gente nem dá conta, por quê? Porque elas são mais do que um pensamento por segundo. O que vai acontecer aqui? Se eu não estiver atenta, esse diálogo interno vai me tirar do foco. E vai fazer o quê? Que eu não consiga perceber quais são as prioridades. E pior, vai me fazer voltar para apagar incêndio, como eu falava no início, tá? Se a gente estiver somente apagando incêndio, e aqui pode ser de novo, em todas as áreas, profissional, financeira, no relacionamento, na minha saúde. Olha quantas vezes a gente apaga incêndio na nossa saúde. Eu tô sem tempo de cozinhar, eu vou comer qualquer besteira. Isso é apagar incêndio. Por quê? Porque eu não fiquei focada, eu não sei exatamente. Agora, não, eu quero seguir uma dieta XYZ. Ok, então o que eu preciso? Me organizar para ter os ingredientes em casa, próximo, porque se eu não tiver essa primeira organização, vai chegar, eu tô com fome, o que eu vou fazer? Peço uma pizza. É mais fácil e rápido, mas eu vou perder o foco, tá? Então, a primeira questão, vamos recapitulando, saber exatamente o que tu quer. Segunda questão, organizar-se e priorizar, para não ficar apagando incêndio, tá? Dei um exemplo aqui da alimentação.
mas poderia ser para qualquer área. Então, se tu não sabe exatamente o que tu quer, tu não tá organizada para isso, olha, a mãozinha aqui tá confirmando, não sabe exatamente o que tu, ou melhor, te organizar para isto, para colocar as prioridades, vai se perder no meio do caminho. Por que que se perde no meio do caminho? Porque eu não estou organizada, porque eu não me organizei antecipadamente. Óbvio que eu não tô querendo dizer que vai acontecer sim coisas no meio do caminho que são completamente surpresas, tá? Quer dizer, eu não esperava isso. Vai acontecer muitos inesperados, certamente. Mas até para os inesperados eu já tenho que estar preparada e aceitar que vão acontecer. A gente tem que estar. Porque se tu não estiver com esse preparo, cada inesperado, tu vai dizer, ai meu Deus, e agora? Para tudo e vai apagar o incêndio, certo? Em qualquer momento, e aí que tá, a gente tem que saber que esses inesperados vão acontecer. E o que acaba acontecendo conosco? Além da gente não se organizar, primeiro como deveria, a gente, quando chega um inesperado, a gente se desespera, né? Não cuida o diálogo interno, como eu falava, e aí, meu Deus, para tudo e vai fazer aquilo. Perde o foco. E o pior, gente, não é parar e perder o foco. O pior de tudo, e que às vezes isso vai ser inevitável, vai ter que acontecer. Qual é o grande problema? Eu depois não voltar para aquilo que eu tinha que fazer, tá? Esse é o grande problema. Porque se eu não volto, ok, eu tive que parar porque aconteceu uma coisa inesperada, eu tenho que dar conta disso agora. Ok, mas depois, qual é o meu diálogo interno? Eu tenho que voltar lá para o meu foco de origem, certo? E aqui, um outro cuidado que eu quero trazer, porque dentro das coisas que eu trabalho, ou melhor, das pessoas que eu trabalho, que eu ajudo e faço a mentoria, uma das questões que dentro desse diálogo interno a gente precisa estar atenta é a comparação. O que a comparação tem a ver com o meu foco? Tudo. Absolutamente tudo, tá? Porque se eu começo a me comparar, hoje, vamos pegar aí de novo o exemplo do Dia dos Namorados. Eu começo a ver o Instagram cheio de coisa de Dia dos Namorados. Aí eu não tenho namorado. Eu queria ter um namorado. Olha quanta gente feliz. Olha quantos casaizinhos. Olha quanto isso. Olha aquele outro. Ok, eu começo a comparar a minha vida amorosa, que talvez ainda não esteja como eu gostaria, com a dos outros. O que vai acontecer? Eu não vou manter meu foco. Porque eu já me achei inferior, pior, enfim, alguma coisa nesse sentido e que eu não vou conseguir, tá? Então, muito cuidado, porque a comparação é algo que faz com que a gente perca o foco. Ah, o fulano tem mais dinheiro do que eu, tem mais seguidor do que eu, tem mais... Gente, eu tô dando exemplos aqui que parece bobo, só que isso, se você não tá cuidando do diálogo interno, não sabe exatamente o que você quer, já se organizou para isto, vai dar problema lá na frente. Vai perder foco, certo? Então, eu tenho que saber onde eu quero chegar, me organizar, claro, para isso eu dei o exemplo de ter os ingredientes em casa para manter aquela alimentação. Eu cuidar o meu diálogo interno, e aqui, se você quiser aprender técnicas de controle mental, interromper pensamento repetitivo e tudo, eu posso te ajudar, é o que eu faço na mentoria, tá? E mais, parar de se comparar. Porque eu tô vendo um recorte de uma realidade que não é. Acabei de dar o exemplo aqui, né? Foco. E aí a gente vê hoje um monte de fotos de casais maravilhosos, lindos, e tu não sabe exatamente como funciona dentro de casa, dentro de 4 paredes. Mas, eles estão mostrando isto. Olha que perigoso isso, gente. Isso é muito fácil da gente perder o nosso foco. Muito fácil. Eu sempre costumo dizer que eu prefiro me relacionar de uma forma bem mais reservada
mas que eu sei que eu estou bem, que eu estou feliz com aquela pessoa, que aquilo tá legal para mim, do que ficar mostrando algo que eu não sou ou não tá ali justamente, só tá ali para criar a discórdia alheia, né? Trazer inveja, como a gente diz, tá? Então, agora, se eu compro esta ideia de comparação, aqui que tá o problema. Eu vou perder o foco necessariamente, tá? Por quê? Porque olha aquele casal, que coisa mais linda, mais feliz, que não sei o que, tal. Se pego todos os dias, quase se matam se xingando. E aí? Tá? Eu não tô dizendo que todo mundo é assim, obviamente, tá? Mas cuidado com quem você tá se comparando, porque a comparação com certeza vai te dar uma energia de inferioridade, de baixa autoestima. E aí, como é que você vai manter o seu foco, ter gás, energia, disposição para seguir o que você quer, que você determinou lá no início, tá? E ainda, falando em comparação, tá? Eu, antes de começar aqui a live, eu tirei uma carta do Oráculo de Autocura, que é o oráculo que eu escrevi, né? Tá o link na bio. Aqui tem 44 cartas e no livreto tem práticas, tá? E eu tirei, antes de nós iniciarmos, uma carta para nossa live. E a carta que saiu, olha só, autorreconhecimento. Tem tudo a ver com o parar de se comparar. Por quê? Porque quando eu honro e reconheço a minha história, eu vou entender que eu sou uma pessoa única. Eu vou entender que a minha história, ninguém calçou os meus sapatos. Então, eu jamais posso comparar a minha vida, a minha história, com a história da fulana. Mas ela faz a mesma coisa que eu, ela tem o mesmo estilo, que não importa. Eu sou única e a fulana é única. Então, esse autorreconhecimento, acho que a carta, bom, sempre, né, já tá no campo, já tá com o campo aberto. Então, esta carta, tá, de autorreconhecimento tem exatamente isso que eu tô falando sobre parar de se comparar. E eu reconheço e honro a minha história. Então, quando eu faço isso, quando eu falo essa frase para mim, quando eu sinto que a minha história, mesmo que teve um monte de problema, trancos e barrancos, perrengue, enfim, mas eu honro, porque foi a minha trajetória. A Rosângela agora há pouco falou aqui, né? Eu consigo, mas durante a trajetória eu não consigo. Por quê? Porque tá faltando aqui trabalhar o autorreconhecimento, talvez. Honrar essa minha história. Mas teve um monte de perrengue, um monte de problema. Ok, mas eu não me comparei. Ela colocou aqui, ó. Tenho 60 anos, sou bruxa e estudo para tarologia, mas tenho 4 filhos e cada hora tenho problemas com um que me desestimulam, preocupo e me desvio dos meus estudos. Obrigada, Rosângela. Obrigada pela partilha e por colocar aqui, tá? Bora lá. O que acontece? O teu foco são os teus estudos. Tenho 4 filhos. Dependendo da idade dos filhos, eles vão precisar mais de ti. Dependendo, não. Mas eles são adultos, mas eles têm problemas e eles me preocupam e me desestabilizam. Por quê? Porque eu não estou vendo quais são as minhas prioridades. Mas é meu filho! Eu sei. E eu posso fazer por ele? Posso. Agora há pouco, faz questão de nem 1 hora, eu terminei uma sessão. 3 adultos e um adotivo de 12 anos. O que ainda requer um pouco da tua atenção é o de 12 anos, porque está na adolescência. Os adultos, a vida é deles, as escolhas são deles. Tu vai ter seu apoio, certo? Gente, obrigada, Rosângela, obrigada. Vou fazer um parênteses aqui na live, porque eu vou falar sobre isso, sobre filhos, tá? A gente tem um amor pelos nossos filhos, só que se eles são adultos, eles já... A base que a gente tinha que dar, a gente já deu. De educação, de amor, de valores, tudo isso a gente já deu. Quando eles crescem,
as escolhas são deles como adultos. Se eu ficar interferindo em cada escolha dos meus filhos, eles podem vir perguntar, mãe, o que tu acha e tal, eu vou dar minha opinião. Agora, se eles não obedecerem, vamos dizer assim, não obedeceram a minha opinião, eu não posso fazer nada. Eu posso alertar, eu posso orientar, eu posso fazer isso tudo. Mas a escolha é deles, porque eles já são adultos. Por que a Rosângela aqui tá sofrendo com isso? Porque tu tá ainda tratando eles como crianças. Ou tu não deu autonomia para eles, limites para eles, que agora cada problema eles vêm para a barra da saia da mãe. E isso aí não é só com filho. Isso que acontece, eu ouço todo santo dia nas minhas mentorias, que eu não dou limite para minha mãe, para o meu marido, para minha... Enfim, tu tem que saber dar limite. Mas para isso voltamos lá no primeiro critério que eu falei aqui de foco. Eu tenho que saber o que eu quero e o que é importante para mim. Que pode ser, não necessariamente é para o meu filho. Tá? Não sei se respondi, Rosângela, mas eu fiz só um parênteses aqui falando de filho, porque é meu filho e aí tá sofrendo, mas se eu dei os valores, toda a base para ele, certo? Eu preciso realmente estar ali, ó, focada. Você é muito efetiva e esclarecedora. Gratidão. Gratidão a mim, Rosângela, por tu partilhar isto. Tá? Então, o que tem que mudar? A minha forma de ver os meus filhos, de lidar com os meus filhos, a minha reação. E só complementando o que eu ia falar da minha sessão agora, de poucos minutos atrás. Eu falei exatamente isso para ela, que ela estava se preocupando com algumas coisas, né? Eu disse assim, tem alguma coisa... Vamos supor, o filho da Rosângela chegou com um problema para ela. Tá? Ai, mãe, tô com esse determinado problema, independente de qual área, certo? Eu posso contribuir, eu tenho alguma coisa para fazer, agora faço. Seja uma orientação, enfim, alguma coisa, levar para o hospital, enfim, faço. Não tenho o que fazer sobre isto, é uma insanidade desse meu diálogo interno eu ficar me preocupando com isto. Aí o que faz? Eu não foco nos meus estudos lá, eu não faço o que eu tenho que fazer. Gente, eu costumo dizer que a gente treina para ser extremamente assertiva. E assertiva não só estou dizendo em tomar decisões, é principalmente como é que eu uso o meu tempo, como é que eu me mantenho focada. Isso é assertividade. Só que eu só vou conseguir fazer isso quando eu estiver treinando meus pensamentos. Senão eles tomam conta, que é exatamente o exemplo que a Rosângela falou aqui agora, tá? Começa com o problema, vem a preocupação. É uma insanidade eu ficar usando a minha energia, o meu tempo com preocupações. Voltamos ao Dia dos Namorados, o exemplo. Será que ele gosta de mim? Será que ele tá falando com outra? Será que ele... vai me convidar para tal coisa? Gente, eu sei que isso passa, obviamente, na nossa cabeça. Na minha também passa. A grande questão é, eu tenho que interromper isto. O que eu tenho que focar? Para o que eu quero, para a solução. E aí, o que eu posso fazer? Eu foco já no que eu quero. Não no que eu não quero. A preocupação, tu tá focando no que tu não quer. Então, muito cuidado. Certo? Muito cuidado, porque quanto mais tu te preocupa, mais tu tá focando no que tu não quer e causando ansiedade, tá? Nesse meu primeiro livro aqui, eu escrevi justamente técnicas assim, para interromper a ansiedade. Porque enquanto tu tá focando no que tu não quer, como que tu vai ter energia, disposição para focar no que tu quer? Não tem. Teu cérebro, mais uma vez, precisa de treinamento, porque tu tá focando exatamente naquilo que tu não quer, tá? Então, muito cuidado com isso, certo? Gente, vou convidar vocês para ficar 2-3 minutinhos aqui pra gente fazer uma breve meditação, mas que já vai trazer uma certa tranquilidade pra gente, pode ser?
Vamos lá então. Vou convidar quem puder parar, sentar, fechar os olhos, ótimo. Quem não puder, depois eu vou subir essa live aqui no YouTube, tá? Faça depois no momento tranquilo, certo? E a gente pode retomar isso. Também pode mandar para outras pessoas, né? Ah, lembrei da fulana que não consegue manter o foco. Manda essa live depois, tá? Aqui no Insight Timer não fica salva, mas lá no YouTube vai ficar, tá? Gente, mais uma outra coisa, antes ainda da gente fazer a meditação, já quero dar um aviso, certo? Nas próximas 2 semanas, eu não vou fazer a live aqui no Insight Timer, tá? Peço desculpa, mas eu vou estar em viagem, então eu não vou conseguir fazer aqui no Insight Timer. No Instagram, é capaz sim de eu fazer as lives, entrar em direto, mas eu vou avisar lá no meu grupo VIP um pouquinho antes. Se você não faz parte do meu grupo VIP, que segunda, quarta e sexta-feira eu mando áudios de reflexão gratuito, o pessoal sabe muito antes também o que precisa, tá? O que eu tenho, né? Os conteúdos e tal. Entra lá no meu grupo, comenta VIP, quem tá aqui no Instagram, que vai direto pro link. Se você tá no Insight Timer, me chama, @luativamente, que eu passo o link para você, tá? É um grupo gratuito, onde eu distribuo vários tipos de conteúdos, certo? E lá eu vou falar quando eu vou fazer a live, porque vai depender de internet, de tempo, tudo isso, tá? Isso, Bia, tu deve receber do teu direct, vocês vão receber, se não receberem no direct, me chama que eu mando o link, tá? Mas deve já entrar aí a automação, tá bom? Então tá, vamos lá, vou convidar vocês então para ficar o mais relaxado que vocês puderem, fechem os olhos, comece a respirar lento e profundo, vai deixando o ar entrar e sair livre. Deixa toda a respiração tentar ir não só até o pulmão, mas até o teu abdômen. Sinta que o teu abdômen vai mexendo. Inspirando, colocando o abdômen para fora. Expirando, colocando o abdômen para dentro. Assim você já começa a controlar a sua própria respiração, que vai controlar os seus pensamentos e vai controlar a sua tranquilidade. Respira. Todos os pensamentos que vierem na sua cabeça, imagine que nuvens ao vento estão carregando. Não se identifique com esses pensamentos. Foca a sua atenção no seu coração. Respira. E agora imagina que você está num tubo de luz. E esse tubo de luz te conecta lá no centro da Terra e lá no alto, na 12ª dimensão. Respira lento e profundo. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é, cancelar, descriar, deletar de cada um de nós que estamos aqui agora, ou que estamos vendo esse vídeo em algum momento, todo sentimento de preocupação, todo sentimento de antecipação das coisas que ainda não aconteceram e que nos causam medo, tristeza, ressentimentos. Que tudo isso agora seja cancelado, descriado, deletado e enviado para a luz de Deus. Respira e sinta saindo lá para o alto, para a luz de Deus, toda essa densidade, como se do seu corpo agora saísse toda essa densidade, fosse lá para o alto. Está feito, está feito, está feito. Respira. Bem profundo. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que coloque em cada um de nós, em qualquer momento, a definição mais elevada de foco, de determinação, e que é possível, seguro e permitido nós termos clareza para os nossos focos, mantermos os nossos focos, sem permitir nenhuma limitação, até nós conseguirmos os nossos objetivos.
Respira lento e profundo e sinta uma luz dourada entrando no topo da sua cabeça, passando por todos os seus chakras, células, DNA. Está feito? Está feito, está feito. E agora eu ainda te convido a olhar com os olhos da mente e você visualiza alguma coisa que você deseja muito. Um dos seus focos. Um foco que você deseja muito. Veja-se muito feliz, alegre, contente, porque isso já é realidade. Veja onde você está, perceba quais são os cheiros, quais são os sons. Sinta essa alegria de você já ter isto na sua vida. Respira lento e profundo. Volta a atenção para o seu coração. E quando quiser, vai voltando para o aqui e agora e abrindo os seus olhos. Vai me dizendo como é que vocês estão se sentindo, tanto aqui no Instagram quanto aqui no Insight Timer. Certo? Gente, então, eu falei de 3 pontos importantes para a gente manter o foco. Primeiro, saber exatamente o que a gente quer pelos nossos critérios de satisfação. O segundo, controlar o nosso diálogo interno através desses pensamentos, e dei aqui várias sugestões para isso. O terceiro, parar de se comparar, trabalhar o autorreconhecimento, tá? Se você também quiser o oráculo, todos os dias você pode usar ele como uma ferramenta, porque tem 44 cartas com prática. Então, todos os dias que você tira uma carta, você vai trabalhar alguma coisa que vai te trazer autocura, colocando em prática. Então, para hoje, vamos falar muito isto, certo? Que eu reconheço e honro a minha história, a minha trajetória. Você é maravilhosa, estou bem pela primeira vez. Gratidão, gratidão, obrigada, tão bom. Olha isso. E Rosângela, gratidão pela tua partilha e principalmente porque, olha só, mostrar que às vezes minutos, 2, 3 minutos de meditação aqui que a gente fez, quando a gente consegue sentir isso dentro de nós. E outra, gente, o nosso cérebro, ele não sabe o que é real do que é uma imagem formatada. Certo? Amando meu oráculo, gratidão, obrigada, Adri, que bom. Gente, isso aqui é uma ferramenta preciosa para todo santo dia a gente usar, tá? E trabalhando aqui a nossa autocura, certamente, tá bom? Gente, agradeço imenso. Fiquem lá no meu grupo para saber quando é que eu vou fazer live, tá? Nesses próximos 15 dias que eu vou estar em viagem. Então, vai depender de fuso horário, internet, uma série de questões aqui, mas eu quero sim fazer as lives. Eu vou, ainda assim, eu só preciso me organizar, como eu ainda não sei como é que vai ser, então eu não vou prometer e deixar agendado, tá? Mas no Insight Timer, dia 3 de julho, nós retomamos, certo? Que vai ser a primeira quarta-feira de julho, nós vamos retomar no Insight Timer. Aqui no Instagram, com certeza eu vou aparecer antes, tá? Gente, muito obrigada, gratidão. Quem não tá lá no grupo ainda, bora, certo? Beijo no coração, gratidão e um ótimo dia.